Pode virar pra sair. Não, vou sentar pertinho de você aí. Vou mudar a cadeira. Vai ficar escuro. Vai, vou fechar a cortina. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Chega só um pouquinho pra lá. Vamos conversar de Jesus. Eu, tu e a Pati. Cadê meus amores? Peraí, deixa eu pegar o óculos, senão não enxerga sem óculos. Já. Então, Quem tá aí? Telespectadores, 4. Vai entrando, pessoal. Entra aí, vamos falar de Jesus? Bom dia, Patrícia! Bom dia, missionário. Pai do Senhor, Paz do Senhor para todos aí. O missionário vai falar, eu vou escutar. Não, Patrícia, você vai falar e vai orar. Amém. Aleluia! Raquel, amada do meu coração! Quando tu casar, me convida, hein? Quero ir no seu casamento, lá em Governador Portela. Vamos falar de Jesus, meu povo? Quero falar de Zaqueu hoje. Vamos falar de Zaqueu? Convida aí seus amigos para nós falar de Zaqueu. Vamos falar de Zaqueu, Paty? Vamos. Lucas, capítulo de número 19. História de Zaqueu. Mas antes vou mostrar para vocês, ó. Charles Spurgeon, Conselhos para Obreiros. Maravilhoso esse livro, hein? O princípio dos pregadores orienta os ministros da igreja. Livro maravilhoso. Aconselho todos vocês a ler esse livro, ó. Charles Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores. Agora, olha o título desse livro aqui, ó. De bênçãos e traições. A história das famílias de Abraão, Isaac e Jacó. Albert Friesen. Carlos Catito e Roseli. Olha esse livro, amores. Dá uma olhada. Você tá pensando aí que bênçãos e traições só acontece na tua vida, né? Olha a Bíblia mostrando aí na vida dos patriarcas. Traições. Depois nós vamos falar um pouquinho desses livrinhos maravilhosos. Vamos ler aqui a mensagem de Zaqueu. Irmã Patrícia, nós vamos conversar sobre Zaqueu. Tem muita coisa, né? Zaqueu para nós falar. Zaqueu foi um cara ruim, né? Foi bem ruim. Mas um dia Jesus entrou na vida dele, né? Então vamos ler. Lucas 19, versículo 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar, Patrícia? Pode orar. Salvador amado e Deus querido, Aleluia. nesta manhã, Senhor, estamos aqui na Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, que nós estamos aqui, Pai, perdoa os pecados, Senhor, cometidos contra Ti, Pai.
Revela o teu querer ao nosso coração, meu Deus poderoso. Que o Senhor venha colocar, Senhor, na nossa boca aquilo que o Senhor tem para nos revelar, Senhor. Revela os corações, abre os corações, Senhor, meu Deus, para receber a tua palavra, Senhor. Nesta manhã, Senhor, vai na frente, vai dando entendimento, discernimento, coração, meu Pai. Aquele que precisa entender, Senhor, o teu chamado, o teu querer, Pai querido. Nesta manhã, Senhor, vai tomando, Senhor, meu Deus, meu Pai, à frente de tudo, Pai querido. Deus querido, estamos aqui para fazer a tua vontade, não a nossa, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém, Jesus. Amém. Eita glória! Irmãos, Zaqueu era um homem rico. Era um homem muito rico, cheio de posses. Era um homem que não tinha necessidade de nada. Era um homem que não tinha necessidade, aleluia, de pedir nada emprestado para ninguém, nem dado, nem doado para ninguém. Era um homem que a sociedade olhava para ele e dizia: esse é um homem esperto, é um homem rico. É um homem que venceu na vida. Esse é um homem que tem dinheiro, que tem possibilidade de comprar, de pagar, de fazer, de acontecer. Mas no coração de Zaqueu havia um buraco do tamanho certinho de Jesus. Ele não sabia. Mas tudo aquilo que ele sentia, inclusive a situação de ser pequeno, de ser baixa estatura, era um buraco que cabia Jesus certinho no coração de Zaqueu. Aí um dia, né, Patrícia, Jesus passou naquela rua, né? Jesus passou e ele teve a curiosidade, ele sentiu a vontade no coração, porque onde Jesus está, né? A glória dele se manifesta e não tem quem não sinta, né, a presença do nosso Senhor e quer saber mais de Jesus, né? Esse é acho que o fogo do Senhor arder assim, não tem quem não esteja próximo que não sinta e sinta a vontade de conhecer o Senhor, né? E aí as nossas limitações nos impedem de ver a Deus, né? É onde que nós precisamos subir, né, como Zaqueu fez, né? Ele subiu a todos os limites dele. Ele foi aonde ele se dispôs dele para ver Jesus. Ele largou tudo naquele momento, as arrogâncias, assim, ou seja, a riqueza dele, largou por um minuto para saber quem era Deus, para conhecer a Deus, né? Para ver aquele Deus maravilhoso passar. E é isso que nós precisamos fazer. Muitas das vezes a gente vive achando que está vivendo uma coisa boa, que está vivendo o melhor, né, da terra, e acha que tem tudo, mas nós necessitamos de algo que não é comprado, né? Não é comprado, não vem do dinheiro. A gente pode ter tudo, pode achar que a gente pode tudo, mas tem uma necessidade no nosso coração, porque a gente vai enjoar. Você pode ter tudo, você pode ter o dinheiro, você pode achar que você tem todo mundo, mas na verdade você está sozinho. Mas vai ter uma hora que aquele vazio vai gritar, porque a necessidade de ter o Senhor perto, de ter o Senhor com a gente, é grande. Então vai ser a hora que você vai se enfadar de tudo que você tem e você vai saber que você tem a necessidade de algo mais. Mas esse algo é só Deus que pode suprir. E para você conseguir achar... para você ter essa certeza, você precisa abandonar tudo o que você acha que te faz bem, que você acha que é o seu seguro, o seu porto seguro, que você apoia em tudo. Mas na verdade a gente tem que estar seguro na presença do nosso Senhor, né? É o que nos sustenta de pé. Nada que a gente tenha material é nosso sustento. O sustento vem de Deus, né? É o único que vai preencher o nosso vazio. Nós precisamos dele para vencer as coisas do mundo, né? Para vencer as aflições, para vencer a falta, né? Que achamos que pessoas suprem no nosso coração. Mas essa falta é a falta de Deus, a presença do nosso Senhor, para nós darmos esse sustento às outras pessoas. A gente
dar esse apoio, né? Para as pessoas, assim, amar as pessoas sem nada em troca, sem precisar estar cobrando nada de ninguém. Deus quer que a gente larga tudo o que a gente acha que precisa, né? Mas na verdade a gente precisa de Deus, né? Precisa de Jesus. E Zaqueu, ele foi esperto, porque eu creio que naquela época, né? Ele tinha tudo e faltava algo diferente. Faltava uma coisa que ele não conhecia. E no peito dele já gritava, né? Aquela falta de conhecer um sobrenatural. Onde que ele deixou tudo que tinha e foi para ver, né? Que a gente, eu creio eu que naquele tempo lá, por mais que ele tinha tudo, o dinheiro, se ele não fizesse o que ele fez, ele não ia conseguir ver Jesus, né? Que não era pagando que ele ia conseguir ver Jesus, mas sim fazendo um impossível, né? Que ele mesmo tinha que fazer, o impossível para ele ver a Deus, assim, romper a multidão e subir naquela árvore, né? Que eu creio que onde Jesus estava cheio. Então, para ele subir naquela árvore ali, ele fez um impossível ali para passar, né? No meio das pessoas ali, ele era pequeno, né? Ele se perdeu na multidão ali, foi dando um jeitinho e conseguiu ver Jesus, né? E Deus viu o ato dele e falou para ele descer da árvore, né? Que convinha a Deus ir na casa dele e jantar, né? E jantar com ele, né? Ou seja, Deus viu que ele quis abandonar tudo aquilo lá, porque ele viu que Deus era melhor naquele momento. Ele tá conhecendo a Deus, sentindo a vontade no coração de estar conhecendo que era algo sobrenatural, né? De Deus, a presença de Deus no nosso Jesus, através de Jesus. Eu acho isso, missionário, no meu coração, as pessoas hoje têm que... porque é uma luta, né? Uma luta espiritual. Muitas pessoas hoje estão travando uma luta espiritual misturado com material. Sim. As pessoas têm achado que elas precisam trabalhar muito e para construir uma vida que a gente não sabe até quando que a gente vai estar aqui. Eu vejo também que Zaqueu, ele era um homem rico e ele não se dava conta de que ele enriqueceu roubando as pessoas. Porque ele cobrava impostos, né, meus irmãos? Então, na cabeça de Zaqueu, cobrar imposto era algo certo. Era algo que ele fazia para trazer o sustento para sua casa e enriqueceu com isso. Então, às vezes, algumas pessoas estão vivendo sua vida naturalmente, achando que estão trabalhando para sustentar suas famílias e que isso está certo. Só que quando Jesus entra na vida de Zaqueu, ele mostra para Zaqueu que nem tudo que é certo está certo. Quer dizer que Zaqueu era um homem rico, mas quando ele cobrava imposto do rico, o mesmo imposto que ele cobrava do rico, ele cobrava do pobre também. Então ele achava, na cabeça de Zaqueu, ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Por quê? Porque o trabalhador é digno do seu salário, então se ele trabalhava cobrando imposto, não importava de quem ele estava cobrando. E é muito verdade isso, Patrícia, porque as pessoas, elas querem cobrar da gente uma coisa que elas não fazem nem para elas. Quer dizer que Zaqueu cobrava das pessoas algo que ele achava lícito cobrar. Mas será que Deus achava lícito? Então Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce aí depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa, pousar na sua casa. Quando Zaqueu subiu naquela árvore, ele subiu e nem ele sabe por que ele subiu. Ele subiu porque todo mundo estava querendo ver Jesus, aquela multidão querendo ver Jesus. Zaqueu, como homem rico, apertado no meio da multidão, ele passa no meio de todo mundo, como ele era baixinho. Olha aí a insegurança dele falando alto. Como ele era baixinho, ele achou assim: eu não vou conseguir ver quem é essa celebridade aí. Então eu vou subir nessa sicômoro aqui, nessa figueira aqui. Nessa figueira brava aqui, cheia de espinho, eu vou subir nela assim mesmo para poder ver ele. Ele estava movido por um espírito que nem ele conhecia. Espírito de Deus.
Quando ele olha para Jesus, ele ficou estarrecido. Pensa você, amado irmão. Você vai ver uma celebridade, de repente aquela celebridade olha para você e fala: ai, você, meu amigão, desce aí que eu quero comer na sua casa hoje. Quer dizer que Zaqueu, ele foi confrontado. Quando Jesus entrou na casa dele, ele Zaqueu já levou um susto de cara para ter que descer da árvore, porque aquela celebridade que ia passando, que ele não sabia nem de quem se tratava, só sabia do que ele ouvia falar, chamou ele pelo nome, disse: desce depressa porque eu quero falar contigo hoje. Quer dizer que hoje o negócio fica estreito na tua casa. Deus quer falar. Deus quer falar contigo hoje, Deus quer falar comigo hoje. Será que o que nós estamos fazendo está de acordo com a vontade de Deus, está de acordo com a vontade do Senhor? Se não tiver, Jesus vai entrar na minha casa, vai entrar na tua casa, vai entrar na nossa casa, vai falar para nós: olha, isso que você está fazendo é bom, é lícito, mas não está certo de acordo com a vontade de Deus. Eu prendo que Jesus, ele quando entra na nossa casa, ele entra para confrontar. Foi o que aconteceu na minha vida, né? Porque eu tava vivendo achando que tava certo. Porque até mesmo quando eu era mais nova, né? Eu fazia as coisas, namorava e achava assim. Minha mãe falava: você tem um nome a zelar. E eu: não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas não é isso, né? A gente tem que dar um bom exemplo e pra gente achar que para cobrar ou falar a verdade, você tem que estar fazendo a verdade. Então eu vivi assim desenfreadamente, tava fazendo tudo errado, até um momento que eu senti necessidade de largar tudo aquilo, né? Porque o vazio tava gritando na minha vida. E foi aonde que eu senti a vontade de procurar Deus, né? Na verdade, Deus chamando, me confrontando, me chamando para a obra. Foi onde que eu, né, subi todos os limites meus, assim, falei: eu desisto, eu não quero mais essa vida. Eu tava inconformado com o que eu tava vivendo. Aí foi aonde que eu creio que, né, foi mais ou menos assim, igual Zaqueu, onde Deus me encontrou. A gente não encontra Deus, Deus que nos encontra, né? Jesus que encontra a gente, porque quando Ele quer fazer na nossa vida, a gente não adianta correr, né? Porque querendo ou não, Ele faz mesmo. Mas é preciso dar lado, né? Dar o espaço para Deus trabalhar. E ouvir Deus, né? Fazer as coisas certas e ouvir Jesus falar. Zaqueu podia ter falado: não, Senhor, não vai na minha casa não, porque na minha casa não é pro Senhor ir não. Hoje não vai ter janta lá em casa não. Não vai não, Senhor, não vai na minha casa não. Mas Zaqueu, movido por aquele Espírito Santo de Deus, né? Movido por aquele chamado no coração dele. É isso, irmão. Às vezes você tá lá na sua vidinha, mas aí algo te impulsiona, algo te leva a se aproximar de Jesus. Algo faz uma força em você para você entrar na dimensão do Espírito. Você tá lá na sua vida, cuidando da sua vida, mas algo te impulsiona e bate direto naquele vazio que você tem dentro do seu coração. Aquele negro no coração, aquele vazio no coração, que só cabe Jesus. Não adianta, marido não supre, amizade não supre, serviço não supre, nada supre, nada material supre, nada do que tem nessa terra supre. Mas aquilo continua, aquela coisa continua. E você vai em direção, porque aquele que pode suprir, eita glória, essa necessidade, ele te atrai para ele. Ele faz uma força de atração, ele atrai você para ele, porque ele quer preencher o vazio que está na alma. E ele vai te puxando, ele vai te atraindo. A história da tua vida te leva até Jesus, porque ele está atraindo você para poder suprir a tua necessidade e mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a causa que leva você a ser quem você é, mudar o rumo, mudar o objetivo, mudar o propósito. Quando Jesus diz para Zaqueu: desce depressa, Zaqueu, que me convém hoje pousar na tua casa, eu tinha tido um treco. Eu também. Eu tinha tido uma síncope nervosa naquele momento ali, porque
Só de pensar que aquela celebridade que tá passando ali diz que vai pra minha casa, como assim vai pra minha casa? Zaqueu ficou sem palavras. Jesus, quando chega, ele deixa a gente sem palavras. Já Zaqueu ficou sem palavras. Ele não podia dizer não. Ele até podia, mas como que ele ia dizer não? A primeira coisa que a gente pensa é, ai meu Deus, tem que mandar alguém arrumar aquela casa rápido, fazer uma comida rápido. Nossa, vamos receber esse homem rápido, rápido. Rápido, vamos trabalhar rápido. A pessoa tem que ficar apressada, né, para fazer o melhor para receber Deus, né, para receber Jesus. Mas o melhor quem faz é ele, limpando a nossa casa, a nossa vida, né. Só ele tem o poder de fazer isso, de limpar. O que a gente pode fazer é se despojar do que a gente pode, né, que é você sabendo que é errado, você largar de fazer o errado. Mas o interior por dentro, quem vai limpando é Deus, né? Mas você tem que dar o lugar para Deus trabalhar. Mas aquilo que está ao seu alcance, você tem que fazer. Se você sabe que você precisa parar de fazer tal coisa, você tem que parar de fazer, porque Deus ele não vai lá descer do céu, Jesus não vai descer do céu e falar para de fazer. Você tem que sentir no seu coração a necessidade de parar de fazer algo errado, de continuar errando e se sentindo fraco, porque se Deus fala no seu coração que você tem que parar, é porque ele vai te capacitar, você continuar forte sem fazer o errado, né? Continuar errando. Se você se propor a largar, se despojar, deixar as coisas que desagradam a Deus, ele vai te dar fortaleza, vai te dar força para você continuar firme na presença, na palavra, vivendo com ele, né? Então, muitas pessoas deixam de estar na presença de Deus porque ficam se vitimando, se achando que é coitado, mas não, se você já ouve a voz de Deus, já é um milagre, porque Deus não fala com qualquer um. Eita glória, Deus não aleluia. fala com qualquer um, porque ele escolhe certinho as pessoas que ele vai falar. Se você ouve a voz de Deus, você é um privilegiado. Porque naquela multidão ali, Zaqueu quis saber quem era Jesus e ele se apresentou a Zaqueu. Tanto de pessoas que tinha ali, porque Zaqueu foi mencionado, porque ele sentiu a vontade de conhecer Deus. E se a gente sentir a vontade de conhecer Deus, é porque Jesus está nos chamando. É porque Aleluia. essa vontade é porque nós estamos conseguindo ouvir o chamado dele. Então, se você consegue ouvir o chamado de Deus na sua vida, dá um glória a Deus e aleluia, porque glória a Deus, Deus tem um aleluia. chamado na sua vida. Se você consegue compreender isso, então você consegue ser capacitado por ele. Você consegue ouvir e trabalhar na obra. Então você não é um coitado, né? Você é um filho que precisa aprender, ouvir o chamado do pai, né? Você apresentar a ele para de forma certa o Senhor te concretizar filho, né? Que ouvimos, nós temos o chamado, mas temos que passar por um processo, né? Para ser chamado de filho, precisamos passar por um processo. E esse processo é de nós abrir o nosso coração, né? Com a palavra da fé e passar a reconhecer toda a obra do nosso Jesus, né? E confessar o nome dele e fazer a obra, né? Servir a Deus, obedecer a Deus. Engraçado que quando Jesus começa o papo com o Zaqueu, o Zaqueu chegou a uma conclusão, né? Que a Bíblia vai falar ali no versículo 6, que Zaqueu chegou numa conclusão, né? Se eu defraudei alguém, eu vou restituir, meu Senhor, 4 vezes mais, né? Agora, para ele chegar nessa conclusão, a conversa foi muito séria, né, Patrícia? Porque uma pessoa que não enxergava, que estava defraudando alguém, que estava prejudicando alguém, de repente o Deus entra na casa dele para conversar com ele, para suprir a necessidade espiritual dele, e ele muda de opinião, ele diz assim, não, se eu defraudei alguém, agora eu vou começar a distribuir dinheiro para todo mundo, vou começar a devolver tudo que eu roubei de todo mundo. Significa que o papo, a conversa que Jesus teve com esse homem foi além da expectativa do próprio homem. Talvez ele achasse que Jesus ia entrar na casa dele para curar ele do complexo de ser baixinho, ou das fraquezas da alma dele, do vazio que ele sentia no coração. Mas logo depois que Jesus conversou com o Zaqueu, ele teve uma inspiração no seu coração. E essa inspiração do coração de Zaqueu disse para ele, vai lá, Zaqueu, e restitui tudo que você roubou.
Porque você roubou, meu filho. Você roubou, meu filho. Não, olha só, você não enriqueceu porque você foi honesto. Você enriqueceu porque você roubou. Você roubou de quem não tinha, de quem tinha menos do que você. Olha só, você não usou de compaixão. Você não usou de misericórdia. Você visou o lucro. Você visou apenas o lucro. Olha, você não foi honesto. Quando Jesus entra na nossa casa, entra na nossa vida, ele põe para fora tudo aquilo que está oculto, que nem a gente enxerga. Que é o que está atrapalhando a gente de ser fiel a Deus. Às vezes a gente pensa que a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, mas não é, às vezes a culpa é minha. Eu é que não olhei para dentro de mim e vi as minhas mazelas, as minhas ganâncias, inveja, ciúme, contenda, porfia, tá tudo lá no coração, que é a central da vida. Aleluia! E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, pronto, Zaqueu agora não pode se esconder mais. Zaqueu agora tem que se mostrar. Tem que se mostrar como ele é. Não, não é só apenas um homem bom e rico que enriqueceu honestamente. Não, olha aí, Zaqueu. Você não enriqueceu honestamente, meu filho. Você roubou. Aí Zaqueu tem uma atitude, né, Patrícia, muito diferente de muitas atitudes que a gente vê por aí. Porque quando Deus fala com Zaqueu, ele compreende que de fato ele estava errado. Ele compreende que ele tinha roubado mesmo das pessoas. Ele compreende, aleluia, que ele precisava restituir as pessoas 4 vezes mais, um quádruplo. Ele precisava restituir. Por quê? Porque agora o coração dele é incrível, olha só. Quando Jesus entra, ele traz a paz. Ele preenche o vazio. Mas depois que ele começa a trabalhar no nosso coração, a gente perde a paz de novo. Porque agora a gente tem que fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Porque agora não estamos mais em paz. Temos paz, mas temos que fazer o que Deus mandou fazer. Então a gente começa num processo de querer agradar a Deus, querer agradar Jesus, querer fazer o que Jesus manda a gente fazer. Então Zaqueu, ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, daqui para frente eu vou ser um homem diferente. Eu reconheço que eu roubei, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu fiz tudo errado, eu reconheço que eu menti. Eu reconheço que eu falei que eu estava fazendo, mas eu não estava. Eu reconheço que eu estava errado, Senhor. Então agora eu vou restituir. Tudo que eu fiz de errado, agora eu quero restituir. Eu quero restituir. Por quê? Porque eu sei que eu fiz errado. Então quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a consciência de Zaqueu muda. Né, Patrícia? A consciência dele. A senhora sabe que hoje em dia... Se falar que tem pessoas que não estão compreendendo é mentira, né? Porque no coração ele grita, quando Deus fala, a pessoa sabe que precisa fazer. As pessoas hoje em dia estão preocupadas com o que a sociedade vai dizer. Que hoje a sociedade se modernizou, tem se tornado um campo de disputa, né? Quem tem mais, quem não tem. E hoje em dia quem tem mais é o que está valendo. E a palavra do Senhor, as pessoas têm deixado para trás, né? Mas Deus não mudou, ele continua o mesmo. A palavra permanece. E só as pessoas que estão achando que vai chegar em algum lugar nessa competição, tendo mais, ou né, fazendo mais, querendo ser melhor que os outros, um melhor que o outro. Sendo que, na verdade, se cada pessoa... Quando se depara, porque não é todo o tempo que a pessoa está ali, Deus... reserva um momento para cada pessoa. Deus fala todo tempo, chama as pessoas todo tempo. E as pessoas se deparam ali sozinhas, sabendo o que tem que fazer, mas não tem força, porque não se apega com Deus, né? Não tem aquela força de continuar. Escuta a voz de Deus, mas aí passa desapercebido, porque a competição é grande. Ainda mais hoje, né? Nesse tempo de hoje aí, ó, se você tem... É muito complicado. Então, Deus continua cobrando o certo, Deus continua o mesmo, né? E a palavra de Deus não vai se perder nunca. Ela continua firme, né? E as pessoas precisam dar crédito. Porque, de fato, tudo que está na Bíblia
vai se cumprir, né? E as pessoas precisam tomar consciência disso. Que nós devemos... Por isso que o Senhor fala pra gente não olhar nem para a direita nem para a esquerda, né? Que enganoso é o nosso coração. Enganoso é o coração do homem, porque você pensa que você está fazendo certo, você pensa que você está indo pro caminho certo, mas o caminho que Deus quer para você é outro, né? E se você tem um chamado no teu coração, você sabe que não tá certo o que você tá fazendo, muitas das vezes o caminho, né, que você tá traçando no teu coração não é isso. Então você tem que começar a ouvir a voz de Deus, né? Aprender a ouvir a voz do Senhor, que é certa, a vitória é certa. Quando o Senhor fala, ele não deixa nada pela metade. O Senhor, ele concretiza tudo. O que ele fala, o que ele promete, o Senhor, ele não mente, né? Então, as pessoas precisam aprender a confiar mais em Deus. Confiar que o Senhor, ele não é homem para que minta, né? Nem filho de homem para que se arrependa. Então, se ele falou que você tem um chamado e você no teu coração queima que você tem um chamado, então você tem que fazer o teu melhor. Você tem que dar o teu melhor na obra de Deus, buscar o Senhor, porque nenhuma dessas pessoas que cobra hoje que a gente tenha mais ou que a gente seja mais aparentemente, nada disso vai levar nós para o céu, não vai permitir que a gente vá para o céu ou para o inferno. Sim, Deus ele tá vendo todo o seu caminhar, todo o seu proceder, a sua ação, tudo que você faz está sendo, né, visto por Deus, não pelos homens. O homem não tem poder de fazer nada, né? O homem não tem esse poder de... Ele tem o poder de manipular na terra, com moda, né, com achismo, com isso, com aquilo, mas a base concreta mesmo, a verdade está na Bíblia, vem de Deus, né? Para onde a gente vai, da onde a gente veio. Então nós não devemos ficar baseados nas coisas de homem que fica um baseando no outro. A base concreta está na Bíblia, que vem do nosso Deus, né? Se ele fala na palavra dele que nós depois só temos uma vida e temos uma morte, só que a alma vai permanecer, né? E para onde que vai nossa alma? Depois que a gente fecha os olhos. Então, né? Vejo que Zaqueu, ele tinha uma convicção. Mas quando Jesus entra, ele passa a conhecer a convicção da Bíblia, a convicção de Deus. Ele nem tinha uma Bíblia, mas quando Jesus entrou na vida dele, ele passou a conhecer a vontade de Deus. Para a sociedade, né? Exatamente, Deus se revelou a ele. Para a sociedade, Zaqueu aparentemente era um homem bom, rico, né? Deus está na vida daquele homem porque ele prosperou, que ele enricou, porque ele enriqueceu, né? Ele é Deus, é filho de Abraão. Mas Jesus só vai dizer que Zaqueu é filho de Abraão quando Zaqueu entendeu que o lucro dele vinha de maneira ilícita. Minha irmã, meu irmão, meus amores, sabe o que Deus está falando nessa live aqui hoje com você? Deus está falando que é para a gente fazer um exame de consciência. Vamos repensar, vamos ver direitinho o que nós estamos fazendo nesse tempo de crise, de competição, como a Patrícia está falando. Nesse tempo que é cão comendo cão, lobo comendo cão. Todo mundo, um quer ser melhor do que o outro, um quer estar na frente do outro. Vamos repensar na nossa vida se nós estamos fazendo a vontade de Deus e não a nossa. Porque a nossa vontade, a gente quer ser rico, a gente quer ser próspero, a gente quer ter dinheiro, a gente quer ter carro, quer ter casa, quer ter tudo. Mas a Bíblia continua falando, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas Deus acrescenta para nós. Mas as pessoas falam isso, mas não creem nisso. É difícil. E alguém chega a dizer assim, mas Deus vai botar comida na minha mesa? Deus vai pagar minha conta do meu dentista? Deus vai pagar a conta do supermercado? Deus vai pagar a conta da loja de roupa? Deus vai pagar a conta do sapato? O que Deus foi fazer na casa de Zaqueu? O que Deus foi fazer dentro da casa de Zaqueu? Por que Deus escolheu Zaqueu? Por que Deus entrou na casa de Zaqueu? Por que Deus escolheu você hoje para entrar na tua casa hoje? Eu não sei o que você estava fazendo aí. Talvez você estava igual a gente aqui, atrapalhada, fazendo o marmitex da construção.
para ajudar a construir a igreja que nós estamos construindo lá na Vila Eliane, aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Eu não sei o que você estava fazendo aí, mas Deus entrou na tua casa hoje. Por que que Deus quer entrar na tua casa hoje? Por que que Deus quer entrar na tua vida hoje? O que que Ele quer mostrar para nós? O que que Ele quer falar comigo, com você? O que que Ele quer mudar? O que que está errado na nossa vida? Que Deus tanto quer mudar isso. Por que que Deus quer mudar isso? Ao mesmo tempo, temos uma palavra na Bíblia que diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Se Zaqueu, que era um homem que não sabia direito o que estava fazendo, fosse soberbo, ele não tinha deixado Deus entrar na casa dele. Ele ia dizer, não, Jesus, aqui na minha casa hoje não, porque eu tenho que arrumar isso, eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas Zaqueu não foi soberbo. Ele ouviu Deus chamar ele e ele disse, eu vou lá ver o que esse homem quer comigo. Desce, Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje pousar na tua casa. Ele não ficou apavorado com o convite, ele ficou apavorado como receber aquela pessoa na casa dele. Como receber Deus na tua casa, como receber Jesus na tua casa. Será que você está preparado para receber Jesus na tua casa? Não, irmão, ninguém está preparado para receber Jesus em casa. Se Jesus entrasse por essa porta que está aberta aqui, ó, agora, eu acho que eu ia ter um treco no meu coração, eu ia ter uma síncope. Eu também. Ia ficar assustada. Os discípulos, quando Jesus apareceu andando sobre o mar, eles ficaram apavorados, pensaram que era um fantasma. Apavorados. Mas Jesus quer entrar na nossa casa hoje. Ele quer entrar na nossa vida hoje. Porque tem algo na nossa vida que Deus precisa mudar para a gente poder ter um entendimento certo desse tempo, dessa época, dessa crise, de tudo que está acontecendo na nossa vida. Já reparou que às vezes você trabalha, mas nada vai para frente? Ou você está ganhando dinheiro, você está bem, você está com tudo na sua vida, mas tem um buraco no seu peito, tem um vazio no seu peito, tem algo no seu coração que diz, parece que tem alguma coisa errada no meu coração, eu preciso mover algo. Isso é a força atrativa de Deus. É Deus atraindo você para Ele. E você atraindo Deus para você, através desse vazio, dessa força. Quando se encontrarem, vai haver um combate. Porque Deus é luz. Quando Ele entra na treva, tudo que está em treva é visto. Quando você acende a lâmpada da tua casa, até os cantinhos, se a lâmpada for grande, 100 watts, quando até os cantinhos da casa você enxerga. Se passar uma barata, se passar um rato, você vê. Porque aquela luz iluminou aquele ambiente. Então agora você enxerga. Quando Deus entra na minha casa, quando Deus entra na tua casa, a luz dele brilha. E você enxerga o que você está fazendo de errado. O que você está fazendo de errado? Alguém olha para mim e diz assim, me fizeram a pergunta, mas missionária, eu fiz tudo certo e deu tudo errado. Não, minha irmã, você não fez tudo certo. Você não fez tudo certo, porque às vezes a luz, ela não entrou na tua vida para te mostrar o que você deveria ter feito de verdade. Às vezes a gente trabalha demais, ganha dinheiro demais, faz tudo demais, ama demais, atrapalha demais e não está fazendo o que Deus está mandando fazer. Que às vezes era um pouquinho menos segundo as nossas forças, mas um pouquinho menos. Mas Deus fazendo tudo com a força do braço dele e não nós fazendo com a força do nosso braço. Você vai ver como que Deus está no controle de tudo, né? As pessoas acham que ela tem acham que tem um controle sobre tudo, as pessoas, porque trabalham para estar gastando com isso, com aquilo, para estar indo em shopping, e agora? Cadê? Tudo fechado. Com a coronavírus, né? Tudo fechado, não tem para onde ir, usar aquela roupa nova, não tem onde você ir no shopping, não tem, tá tudo fechado. E você vê, o ser humano nunca tá contente com nada. Quando tá tudo trabalhando demais, quer estar em casa para descansar. Agora estão em casa, quer estar trabalhando, quer estar no meio, né? Então Deus, ele mostra pra gente com tudo isso que ele tem o controle de tudo. E que nós devemos ser conduzidos por ele. Porque ele vai revelar aos que ele ama tudo que ele faz, assim, tudo que ele quer na sua vida. Você não vai andar cego. Então, nós devemos confiar nele e viver sem medo, né? Que
ultimamente, quem tem visão espiritual sabe que as coisas não vai, né, missionária? Não vai melhorar. E não é palavra de derrota, né? Palavra, é o que está escrito na Bíblia, está se cumprindo. Né? Deus está estreitando o povo enxergar, mas muitos não estão querendo enxergar. Não estão querendo, né, abrir os olhos espirituais. E devemos ouvir a voz de Deus. Ele tem o controle de tudo. E para você ver, é uma coisa que não conseguimos enxergar, né? É um inimigo que você não enxerga. Que você vai lá, extermina, acabou e pronto. Tá no mundo inteiro. Já ultrapassou as barreiras, já tá em outros países. É coisa do homem? Não é coisa do homem, é coisa que Deus permite acontecer. Porque se tá em tudo, em todo lugar, Deus tá no comando, Deus tá no controle. Se ninguém tá conseguindo vencer... Então, nós temos que saber que muitas pessoas, né, que estão perdendo a vida, ou seja, nós não somos eternos, né? A nossa vida aqui na Terra não é eterna. Nós precisamos saber que tem um lugar que a gente vai, precisamos estar preparados para esse lugar. Se aqui julgamos ser difícil, precisamos encarar que tem um lugar que a gente vai precisar entrar que a gente vai precisar passar pelo fogo, né? Não é de qualquer jeito que vai entrar no lugar que Deus está preparando. E nem todo mundo consegue enxergar esse lugar, saber que existe, porque nem todo mundo quer algo com Deus, né? Então, como na Bíblia fala, né, que grande vai ser o dia da tribulação, vai ser, né, muito choro, né, Miss? E se nós que compreendemos a palavra, nós já conseguimos sentir, né, esse temor, assim, de Deus no nosso coração. E as pessoas que estão dormentes, infelizmente vão despertar só naquele dia, né? E já não é mais tempo. Então as pessoas têm que correr para os braços do Senhor e procurar saber o que Deus quer, procurar conhecer Deus, procurar conhecer Jesus, que a gente vai conhecer e falar com Deus somente através de Jesus. Se nós compreendemos, né, a vinda de Jesus, a passagem de Jesus, que Jesus é na nossa vida, porque Jesus continua vivo, ele continua nas nossas vidas, intercedendo por nós, ele é o nosso único advogado que intercede entre nós e Deus, né? Então não adianta a gente querer arrumar um jeitinho de, naquele dia, né, Deus vai julgar. Deus vai julgar, sim. Mas vai julgar o quê? Você tem que ter um propósito aqui, né? Você tem que ter uma causa aqui para Deus julgar. Se você viver por viver, o que Deus vai julgar? Ele só vai ter a sentença, né? Mas se você buscar fazer o que é certo, aí tem uma causa a ser julgada. E o nosso único advogado é Jesus. O nosso único advogado é Ele. Então nós precisamos estar no centro da vontade, né, de Jesus. E ver que aquilo que nos impede de chegar até Ele, nós precisamos largar, abandonar, se dispor e, né, se despojar de tudo isso. Se algo que está na nossa vida nos impede de chegar até Jesus, nós devemos se desfazer desse algo, né? Porque nem eu, nem a missionária, nem eu vou poder levar a missionária para o céu e nem a missionária vai poder me levar. Então nós precisamos entender a necessidade de nós mesmos chegar numa maturidade com Deus, assim, de compreensão e saber o que Deus quer para nós, na nossa vida. Porque o que você precisa aprender e conhecer de Deus, ninguém vai te ensinar. O próprio Espírito Santo de Deus que nos capacita, nos ensina, né? E quanto mais a gente ficar demorando para entender, mais a gente vai passando por um processo de sofrimento. Mas se você compreender, né, ter um coração de Deus, começar a compreender e ter visão e ouvir a Deus falar, menos você vai sofrer, né? Sofrer sem a presença de Deus, porque sofrer com Deus é melhor do que sofrer sozinho, né? É muito melhor você estar ali sofrendo e sabendo que você tá com Deus e Deus com você, né? Jesus vai te dar o socorro, né? Uma coisa muito importante que eu vejo também nessa palavra de Zaqueu, concordando com o que a irmã Patrícia está falando,
é que no meio da multidão, quando Jesus diz para Zaqueu descer depressa, desce depressa que me convém ficar na tua casa, a Bíblia vai dizer no versículo 6 que Zaqueu desceu depressa e recebeu a Jesus na sua casa com alegria. Foi depressa. Ele, quando ouviu Jesus falar, ele já desceu depressa e já recebeu o Jesus em casa bem depressa. Só que no versículo 7 vai dizer assim, ó, presta atenção. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então veja, Jesus sabia o pensamento daquele povo. Jesus sabia o pensamento, esse povo murmurando, onde já se viu Jesus entrar para se hospedar na casa de um pecador, de um cobrador de impostos, onde já se viu, com certeza, os religiosos que estavam ali, as pessoas que se julgavam filhas de Abraão, que estavam ali vendo naquele movimento, vendo Jesus largar a multidão toda para lá. É incrível como Jesus trabalha o trato de Jesus com a multidão. Tem gente que pensa que só é feliz se tiver com a igreja cheia, com a casa cheia, com a vida cheia, né? E Jesus, em várias vezes na palavra, ele ignora a multidão. Ele ignora o que a multidão está falando. Ele ignora o que a multidão está fazendo. Ele ignora completamente o que a multidão está pensando. Inclusive a última multidão que Jesus viu gritou: crucifica-o e liberta Barrabás. Mas Jesus seguiu em frente no seu foco, na sua meta. E aqui também não foi diferente. A multidão, quando viu que Jesus largou tudo o que estava fazendo ali no meio da multidão e foi atender Zaqueu e foi dizer para Zaqueu: eu quero ficar na tua casa hoje. Os murmuradores levantaram, os murmuradores mostraram as garras, os religiosos mostraram as unhas, entendeu? Como assim vai na casa de um pecador e um cobrador de impostos? Como assim vai salvar aquele cara? Como assim? Penso eu também assim, ó, que Deus mostrou uma lição através da vida de Zaqueu, porque Zaqueu ele não era ruim de coração, mas ele vivia fazendo tudo errado porque ele não tinha o conhecimento. E através daquele momento que Jesus entrou na vida dele, Deus revelou para ele, ele passou a ter o conhecimento. Então Deus, revelou ele aceitou. E ele passou a fazer tudo certo. Então ele teve o arrependimento. Então é isso que tem muitas pessoas de Deus com o coração de Deus que estão fazendo coisas que muitas das vezes acham que tá certo, né? Como nós dissemos aqui. Mas nem tudo agrada a Deus que a gente faz achando que tá certo. Que nem o que eu ouço muitas pessoas falar, que não precisa ir na igreja porque já tem um bom coração, não faz mal para ninguém. Só que no meio de tudo isso aí, você faz algo que não agrada a Deus, né? Você achando que é normal. É onde que Deus entrou na vida de Zaqueu, mostrando para aquele povo que Zaqueu era errado. Porém, Deus estava vendo, Jesus estava vendo e fez ele entender que aquilo estava errado. E que não aceitou o erro dele. E revelou a todo mundo, né? Que Jesus ele veio não para te acusar, né? Mas ele veio para revelar o que você precisa fazer. Na verdade, o coração de Zaqueu foi tocado, né? O coração foi tocado. Foi tocado. Ele roubava das pessoas. Ele roubava. Ele fazia o mal para as pessoas, achando que estava certo. Estava certo. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, os murmuradores se levantam porque acham que Deus tem que ter o mesmo pensamento que eles. Não, quem tá certo, quem é certinho, quem prospera, quem acha que tem um coração bonzinho, então essa pessoa tá com Deus. Mas não, na verdade, Jesus vai falar na palavra de Zaqueu que ele veio para aqueles que se perderam. Ele veio para aqueles que estão perdidos. Ô meu irmão, minha irmã, você tá se sentindo perdido? Tá se sentindo a tua causa perdida? Calminha que Jesus está chegando aí.
para te revelar, para tratar teu coração, para limpar teu coração, para te dar vitória nova, para te dar uma visão nova, para te dar um renovo na tua vida. Peraí, você tá se sentindo perdido? Tá se sentindo descolocado? Tem que subir na árvore, sair do meio do bolo para poder ser visto? Peraí, Jesus já te enxergou. Ele vai entrar na tua casa para fazer a diferença na tua vida. Para aquilo que você acha certo, ele dizer, não, isso aí que você acha certo tá errado. Mas o que eu acho certo, o Senhor Jesus falando, o que o Senhor Deus acha certo, que tá na palavra dele, é o que ele vai limpar, tratar e colocar dentro do seu coração perdido. Ô minha irmã, quanta gente nesse tempo de coronavírus aí, desesperado, deprimido, sem saber o que fazer. Andando para um canto e para o outro sem saber o que vai fazer da vida. Mas Jesus está chegando aí na tua casa. Jesus está chegando aí na tua história. Quanta gente já morreu, minhas irmãs, meus irmãos. Quanta gente o próprio Jesus levou. E quanta gente já morreu. Aleluia. Por causa de não entender o que Deus tem na sua vida. Zaqueu estava morto. Zaqueu estava morto nos seus delitos, nos seus pecados, sem consciência de quem ele era, sem consciência de quem era Deus. Era um homem bom para a sociedade, mas estava morto para Deus, estava perdido para Deus. Mas Deus entrou na casa de Zaqueu e ressuscitou a visão de Zaqueu, ressuscitou a alma de Zaqueu, deu vida nova para Zaqueu. E Zaqueu concorda com Deus agora. E Zaqueu diz para Deus, Senhor, eu concordo contigo e tudo que eu roubei eu vou restituir 4 vezes mais. Aleluia, Jesus. Será que não está na hora de você começar a restituir? Será que não está na hora de você começar a pedir perdão, ser perdoado, mostrar a cara, dar cara para bater, sem ninguém te pedir nada, sem ninguém falar nada, só Deus que falou no teu coração. Você chegar junto da pessoa e dizer, ô meu irmão, eu pequei contra ti. Tá aqui, ó, eu pequei, mas tá aqui, ó, eu vim restituir. 4 vezes mais eu vou restituir na tua vida. Aleluia. Porque às vezes, irmão, você está esperando vir de um lado e vem da onde você menos espera que venha a bênção do Senhor. Você está esperando algo do óbvio, mas Deus tem daquilo que é impossível para fazer na tua vida, para te dar. E esse momento de transformação que o mundo está passando é como o momento de transformação que Zaqueu passou. O mundo vai mal, vai de mal a pior, pensando que está bem. Pensando que apoiando política tá bem, pensando que gastando dinheiro naquilo que não é pão tá bem, pensando que mostrando arrogância, mostrando riqueza tá bem. Mas Jesus chega na tua casa hoje, chega na tua vida hoje para mostrar o que tá errado e mandar fazer o que tá certo, porque quando eu faço o que tá certo e você faz o que tá certo, na visão da palavra de Deus, aí o mundo tem uma esperança. Aleluia. Aí aquilo que está perdido tem uma esperança de se achar em Deus. Aí aquilo que se perdeu se encontra em Jesus, se encontra no Filho através do Pai. Eita, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí Jesus vai dizer assim, ó. Jesus vai dizer assim, ó. Todos que viram isso murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, ignorando a multidão, né? Levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Ei, tá na hora de exame de consciência. Tá na hora de cair consciência. Aí Jesus diz, disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Aí Jesus calou a multidão, porque a multidão dizia, como que ele vai comer na casa de alguém que não é filho de Abraão? Aquilo lá é um cobrador de impostos, é um terrível perdido. Mas Jesus disse, hoje veio a salvação a esta casa. Por quê? Porque a consciência de Zaqueu foi ativada. A consciência do que é certo, o que é errado na vida de Zaqueu foi ativado. Zaqueu agora entende o que é certo, entende o que é errado, e ele está pronto para fazer o que é certo. E ele levanta e diz, Senhor, eu sei agora o que é certo.
Ele vai dizer: olha, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Ô, meu irmão, quando Jesus chega, a tua consciência tem que mudar. Sua consciência tem que mudar. Às vezes você está falando palavra que está magoando os outros por aí. Está na hora de restituir em palavra de bênção. Às vezes você está com a vida que está sendo ácida, tóxica para outras pessoas. Está na hora de restituir em bênção. Aleluia. Às vezes você deveria ter falado uma palavra, até uma exortação da parte de Deus, e você não falou, você se calou. Está na hora de restituir. Porque Deus usa seus vasos na terra, meus irmãos. Aleluia. Às vezes você tem consciência do que você tem para fazer, mas você não faz. Está na hora de fazer. Esse tempo de crise, esse tempo de coronavírus, esse tempo todo mundo preso, está na hora de fazer o algo mais que Deus mandou você fazer. Está na hora de se levantar e ir de encontro às pessoas e falar aquilo que Deus mandou você falar, aquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que Deus transformou em você. Está na hora de você restituir às pessoas 4 vezes mais. Dá àqueles que são pobres, aquela metade que te sobra. Aquela metade que é tua, mas que Deus te deu, mas que você tem que restituir a alguém. O compartilhar, o multiplicar, o dividir na vida da outra pessoa. E isso é fazer a obra de Deus também. Aleluia, glória a Deus. Né, irmã Patrícia? Verdade. Aleluia. Devemos, se Deus passa a vontade dele para nós, né, que o Senhor fala, com cada pessoa ele fala, né, de um jeito diferente, de um modo que possamos entender a palavra do Senhor. E não é para a gente guardar para a gente, é para compartilhar com outras pessoas, né, porque o Senhor trabalha com cada um de um jeito diferente, porque como eu disse, não é todo mundo que Deus revela, não é todo mundo que vai ouvir a palavra de Deus, não é todo mundo que está atento, não é todo mundo que está ligado, né, com o céu. E o Senhor fala que nós devemos buscar as coisas do céu, né, do alto, de onde que vem o nosso socorro. E se Deus tá trabalhando através da vida dos vasos, devemos sim aceitar, porque é através de Jesus, né? Se você confessa Jesus e passa a servir a Deus, então, através de Jesus, nós, né, Deus intermedia a gente. Então, ele passa a vontade dele, né? Jesus faz a nossa defesa, né? E tá nos dirigindo, nos guiando e falando a vontade, né, do nosso Pai, né? É revelado em Jesus a vontade de Deus para que a gente venha, né, tá fazendo certo. E na palavra do Senhor, ela é bem certa, né? Então devemos estar sempre compartilhando a palavra do Senhor, sempre levando as pessoas necessitadas, né? E crendo na palavra, né? Crendo que é verdade, verdadeira e fiel a palavra do Senhor. É isso aí. Aleluia. Aí o último versículo vai dizer: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eita, glória a Deus, aleluia, né? Aleluia. Vamos fazer oração? Palavra do Senhor, palavra do dia. Não esqueça, tá? Ó, se você tem oportunidade, leia esse livro, ó. Bênçãos e Traições. Leia esse livro. O mundo está precisando de equilíbrio e maturidade para entender as coisas que estão acontecendo, amém? Vamos orar para Jesus entrar na nossa vida, na nossa casa e fazer a diferença na nossa consciência, para que a gente verdadeiramente receba a salvação de Jesus, amém? Vamos orar, Patrícia? Vamos. Pode orar. Deus querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, agradecemos essa grandiosa palavra, aleluia, Senhor do céu, que o Senhor tem nos revelado nessa manhã, Pai querido, que o Senhor venha ter impactado, Senhor, os corações, porque, meu Deus poderoso, quem fala é o Teu Espírito Santo, Senhor, que revela o Teu querer, que não seja, Senhor, aleluia, da nossa carne, da nossa vontade, mas que seja o Teu querer, Pai, vai abrindo os corações. Somente o Senhor tem o poder de transformar, Pai querido. Alcança essas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E transforma cada uma, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém, Jesus. Recebe essa palavra no teu coração. Multiplica aí se você quiser. Alguém que precisa dessa palavra na tua vida. Amém? Paz na tua alma. Deus te abençoe e confirme a obra das tuas mãos. Vamos lá no Salmo 90, no versículo 17? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus abençoe. Vamos trabalhar? Vamos vender marmitex da construção para construir a igreja, tá bom? Paz na tua alma. Paz para ti. Paz.